Quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo de número 24, a palavra do Senhor neste evangelho tão poderoso, o evangelho de Lucas. E eu quero, nesta noite, pensar com vocês sobre a grandiosidade da ressurreição e também o vazio que revela a vida. Que texto maravilhoso, hoje, continuidade de hoje pela manhã, quando pensamos um pouco sobre a crucificação, e foi muito especial, e hoje vamos pensar sobre a ressurreição. Em Lucas capítulo de número 24, a palavra de Deus nos diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês. Estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, te louvamos nessa noite. Primeiro culto nosso, Pai, neste domingo à noite, que celebramos com as nossas novas cadeiras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado pela generosidade, obrigado pelos corações dadivosos, corações ofertantes, que entenderam essa missão, entenderam essa visão e compraram este sonho juntamente conosco. Toda glória seja dada ao Rei dos Reis, aleluia. As cadeiras estão pagas, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é dádiva, é presente do Senhor. Obrigado, ó Deus, por minha mãe que está recuperando lá em Governador Valadares, em Minas Gerais. Já teve alta, já está em casa. O Senhor é muito bom e fiel. Obrigado pela vida do irmão Dilson, que acabou de ter alta do hospital. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Onde a irmã Penha estiver ali naquele hospital, que o Senhor alcance com poder e graça, Pai. Curando a tua serva. É o que oramos, agradecidos e certos do poder da ressurreição. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você nessa noite sobre algumas cenas da ressurreição. É muito importante que você e eu entendamos que para aqueles primeiros discípulos que andaram com Jesus, a morte da crucificação, a morte de cruz de Cristo Jesus, de fato foi um escândalo. Foi algo que as mentes, os corações não estavam preparados. Os seres humanos são assim, eles têm dificuldade de crer. É muito interessante que o próprio Jesus vai perceber a incredulidade de um Tomé após a ressurreição e vai dizer: veja aqui, olha aqui os sinais dos cravos.
A incredulidade que gera nos corações a dúvida, gera o medo, gera a instabilidade, faz com que os corações não confiem totalmente, tenham suas interrogações. É mais fácil crer na vida do outro, não é verdade? É muito mais fácil acreditar que aquilo que nos parece impossível, é mais fácil acontecer na vida daquele que está ao meu lado. Afinal de contas, essa síndrome do patinho feio, essa síndrome que a minha vida não vai bem, pelo contrário, às vezes você, ao pensar assim, você coloca em xeque todo o amor de Deus. Foi Moody quem disse que há só uma razão para crermos na crucificação, e a única razão é o amor de Deus. Porque Deus criou homens que iriam pecar, por exemplo? Essa é a grande dúvida, a grande questão. Porque Deus criou seres humanos que Ele sabia que não iriam crer. E Moody chega à seguinte conclusão: o simples fato de Deus amar a humanidade, amar todos os seres humanos, é por isso que Ele criou. Porque o amor da cruz é o amor que transborda, é o amor que se doa, é o amor que se entrega, é o amor que não pensa em si mesmo. Por isso que, quando Jesus, sofrendo a tentação, salve-se a si mesmo, o amor transborda da cruz. Ele rejeitou salvar a si mesmo, algo que ele podia fazer, aquilo que Filipenses capítulo 2, Paulo, no seu grande hino de adoração ao Senhor, faz menção, pelo que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, algo que ele poderia se apegar, mas ele, subsistindo na forma de homem, vindo como homem, como servo, ele se humilhou, esvaziou-se, tomou a morte, e morte de cruz. Ele foi até o fim, e ele acreditava que não seria em vão, porque você estaria aqui nessa noite. Ele acreditava que, ao morrer naquela cruz, o seu sacrifício vicário não seria algo que ele iria fazer apenas para alguns, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é muito interessante, queridos, olharmos esses dois momentos, o momento da crucificação, como pensamos hoje pela manhã, pessoas que seguiam de longe, pessoas que foram como Simão Cirineu, obrigado a carregar a cruz, aqueles que servem por obrigatoriedade, aqueles que estão na multidão, mas seguem de longe. E agora pensarmos em um outro grupo, um grupo de mulheres, que a Bíblia diz que essas mulheres, no domingo, era alta madrugada, bem cedo, elas vão ao túmulo. E quando chegam ao túmulo com seus óleos preciosos, aromáticos, para ungir o corpo de Jesus, tal é o espanto. A palavra que aparece aqui é perplexas. A palavra grega tomatos é espanto. É a ideia de alguém que está diante de uma cena e aquilo espanta o seu coração, assusta o seu coração. Esse é o sentido original. Elas se sentem assustadas. Afinal de contas, Cristo Jesus, ao morrer, vai para aquele túmulo. José de Arimateia cedeu aquele túmulo para Jesus estar. Mas agora elas estão perplexas. Elas estão assustadas. Porque a única coisa que elas veem naquele túmulo são os linhos, as vestes de Jesus, o linho que vestia Jesus e nada mais. É interessante que, ao olhar para esta cena, essas mulheres agora mais ainda assustadas, porque dois anjos lhes aparecem. Qual seria a sua reação se dois anjos aparecessem a você, com vestes brancas? Parece que Lucas
está trazendo à tona, essa é uma grande teologia para entendermos Lucas, porque Lucas tem o início, desde o primeiro, segundo capítulo, que demonstra o nascimento de Jesus, a visão que os anjos trazem, por exemplo, a Zacarias, que não creu que ele seria pai e ficou mudo. A incredulidade que brotou naquele coração quando o anjo lhe apareceu. Da mesma forma, o anjo aparece a Maria e a Maria crê. Então são dois contrastes que parece que o Evangelho de Lucas está iniciando e Lucas tem em mente um propósito quando ele escreveu o Evangelho. Ele não está muito preocupado com a simetria do texto, ele não está muito preocupado com aquilo que Marcos, a fonte querigmática, assim conhecida, a fonte de querigma, a fonte proclamadora que Lucas e Mateus vão copiar de Marcos, que é o evangelho, os chamados evangelhos sinóticos. Lucas está mais preocupado em mencionar acerca da palavra da promessa. Ele, como médico que era, muito detalhista, agora vai tecer nessas linhas acerca não só da crucificação, mas da reação das pessoas. E nós temos que convir, queridos, que muitos de nós nos identificamos com essas personagens que aparecem aqui. Quando os anjos aparecem a essas mulheres, a Bíblia vai dizer que o Senhor as lembra. Aqui é um memorial, é por isso que a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança. E a primeira palavra que aparece aqui, justamente esta palavra, lembrem-se. Como se o Senhor estivesse intensamente desejoso de que os seus ouvintes e leitores queriam ler esta palavra. Nunca se esquecessem que a palavra da promessa havia se cumprido, e que o próprio Jesus havia dito, como ele lhes falou, estando ainda na Galiléia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essas mulheres espantadas, assustadas, são lembradas que a palavra de Deus é fiel e ela se cumpre nas nossas vidas. Você pode nesta noite, querido, estar certo que a mensagem da ressurreição, muito mais do que declarar para nós e ensinar para cada um de nós, que nós também teremos um corpo ressurreto, é para nós uma lembrança. Lembrem-se, esta palavra vai se cumprir, esta palavra está se cumprindo. Não tenham dúvidas. E é interessante que temos uma reação dessas mulheres que saem dali, e ali elas entendem que do luto há uma missão. Agora elas têm o propósito de anunciar. Ao saírem daquele túmulo, ao terem um encontro com os anjos, o que elas fazem? Esta é a pergunta que Deus quer que você responda. Só você pode responder esta pergunta. Quando você tem um encontro com o Senhor, quando você se depara com a glória de Deus, o que você faz? Você se intimida? Você se fecha? Ou você entende que, a partir dessa circunstância de promessa que se cumpre, você agora tem uma missão? Essas mulheres entendem bem, e vai aparecer aqui Joana, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, aquela que estava possessa de demônios. O Evangelho transformou tanto a vida dessas mulheres, que essas mulheres seguiram Jesus e foram até o túmulo. E ao saírem dali, elas agora têm um propósito, elas têm uma missão. Nós não podemos reter. A metáfora da vida dessas mulheres é a representatividade de pessoas que não retêm. Você é alguém que retém? Quando você recebe uma mensagem, uma boa notícia, você retém?
a atitude dessas mulheres é a atitude de ir, de cumprir o id. E aí o texto diz que elas vão e começam a anunciar, e vão até os apóstolos. E aqui temos então, queridos, um contraste, porque a reação dos apóstolos é a reação de alguém que não creu na ressurreição. O texto chega a dizer que eles pensaram que aquelas mulheres estavam em delírio. Nós não cremos na ressurreição. Nós não cremos, a atitude deles foi esta. Mas as demais que estavam com elas confirmaram: é verdade. O anjo apareceu, ele nos contou. Os anjos disseram sim, que ele ressuscitou. Mas aqueles apóstolos não creram. Porque é mais fácil crer no tangível, no concreto. Crer no invisível é difícil. Por isso que Deus é Espírito. E Ele requer que os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É crer. É não ver, mas é crer, e a fé tem a ver com isso. A fé não é um sentimento, a fé de fato é uma certeza, que a Bíblia nos diz que é a convicção de fatos que não se veem, a convicção de fatos que se esperam. Você pode crer, meu amado, você pode crer na ressurreição. E tem outra, esse corpo mortal que você tem, esse corpo cheio de dores, esse corpo cheio de traumas, essa carne que todos os dias grita por redenção, esse corpo seu que é perecível, esse corpo que quando vai ao pó, ele vai se deteriorar rapidamente, esse corpo que é mortal, essa carne, que é um dos sentidos que nós carecemos de redenção, remissão e ressurreição. A nossa carne todos os dias clama por redenção. Todos os dias nós clamamos por um corpo, que não é este corpo, é o corpo ressurreto. Todos os dias a humanidade, vai dizer Paulo, ela em ardente agonia, ela clama pela redenção dos filhos de Deus. Toda a carne grita. A nossa carne está em agonia nessa terra, porque ela grita por um corpo que não sofra as enfermidades, um corpo que não sofra as moléstias, as pragas, as pandemias, as epidemias, os vírus, o câncer. O nosso corpo mortal clama por isto. E temos uma segunda reação, que é a reação de Pedro. Assim como o anjo anunciou a Maria, ela creu, anunciou a Zacarias, ele não creu. Agora os anjos anunciam. E Pedro, curioso, vai lá. E a Bíblia diz que ele correu ao túmulo, abaixou e viu apenas os lençóis de linho e mais nada. Interessante, queridos, olhar que nessa primeira cena nós temos do luto a uma missão. É verdade que quando as dores da nossa vida, elas começam a afligir o nosso coração, muitas vezes nós não conseguimos ver além de nós mesmos, e isso vai ser provado agora numa outra cena. São outros personagens que agora começam a aparecer nesse momento da ressurreição, e a Bíblia diz no verso 13, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Interessante que no momento do desespero, da dor, da aflição da sua vida, Jesus sempre vai aparecer na sua história, na sua existência, louvado seja o nome do Senhor. Naqueles momentos de tristeza, naqueles momentos de dúvidas, naqueles momentos de angústia, de profunda interrogação, que você não consegue dizer, mas qual vai ser a saída? O Mestre ressurreto, Ele está prometendo através deste texto, que você não precisa ficar perturbado, você não precisa ficar angustiado, o Senhor vai aparecer
na estrada do desespero. Ele vai aparecer na estrada dos desalentados. Ele vai aparecer na estrada dos incrédulos. É muito interessante o diálogo que Jesus começa a ter com esses homens. E o texto diz, no verso 17, então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles param entristecidos, diz o texto. Eles estavam com aquela face de sexta-feira, a sexta-feira da crucificação. Aqui nessa igreja não tem ninguém com cara de sexta-feira, louvado seja o nome do Senhor. Olha para o seu irmão agora, vê se ele tem cara de sexta-feira. Sexta-feira da crucificação, não tem não, né? Ele não tem essa, aqui é cara de ressurreição, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem hora que nós olhamos para algumas pessoas, e eu sei que essas pessoas não estão aqui, e parece que a face delas é aquela face que chupou limão, misericórdia. É aquela face que nada está bom. Vai ao mercado, reclama que os preços estão altos, reclama do governo, reclama de tudo, e de fato, há muitas reclamações que nós temos que fazer mesmo, e algumas são legítimas. Há pessoas que reclamam da vida, reclamam do dinheiro, reclamam quando estão de férias, reclamam de tudo, porque tem mais a face de uma sexta fria, triste, sombria, uma sexta-feira de morte, uma sexta-feira de trauma, uma sexta-feira de expectativas que não foram correspondidas. Talvez, querido, a representatividade destes discípulos seja a sua representatividade sim nessa noite, porque você não conseguiu deixar a sexta-feira da morte, você não conseguiu se ver livre desta algema, desse trauma, desta angústia, desta notícia, desta péssima notícia que chegou ao seu coração. Mas eu estou aqui para te declarar que o Cristo que ressuscitou tem poder para te tirar dessa cadeia, tem poder para te redimir de você mesmo. Eu disse hoje pela manhã que a maior salvação que precisa acontecer na sua vida é a salvação de você mesmo. A maior redenção que o homem precisa ter na sua existência é dele mesmo. Quantas pessoas eu tenho encontrado na vida encarceradas numa sexta-feira triste, numa sexta-feira de agonia, em uma sexta-feira de decepção, de tristeza, de traumas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para te tirar dessa, meu irmão, dessa circunstância. Você não precisa mais ser refém de você mesmo, refém desse passado, refém dessa história. Deus tem vida abundante para você através de Cristo Jesus. Há poder na cruz, há poder na ressurreição. Mas eu penso com você nessa segunda verdade acerca destes homens. O coração que arde, a palavra que reacende a missão. Quando o coração arde, a palavra reacende a sua missão. E os olhos estavam fechados. Eles começam a explicar e Jesus dá uma de que não conhecia. Veja só, já pensou você comentando sobre um fato? Jesus entra na história. Sabedor de todas as coisas, onisciente, onipresente, Ele entra na história. Me conta essa história. Eu acredito que Jesus, Ele quer saber qual é o nosso enredo. Qual é a mensagem que carregamos. Há muitas pessoas que carregam só uma mensagem assim, de tristeza, de morte, de decepção, e Jesus entra nessa história, e eles ficam assustados de Jesus, ou pensando que Jesus não sabia dessa história. Eles chegam até a citar aquelas mulheres no verso de número 22, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram, ele vive.
Eles ouvem essa mensagem, mas não creem. Talvez, querido, você seja desse grupo. Você ouve a mensagem. Você ouve a palavra. Você frequenta os cultos. Mas você não tem fé para crer. Os seus olhos estão fechados. E olhos fechados representa aqueles que estão presos em si mesmos. Aí é muito interessante como o texto vira. E aqui já é domingo de ressurreição. E aí Jesus, ele toma aquela palavra e no verso 25 diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Eu fico pensando, queridos, por que que o coração do homem é tão difícil? Por que que os seres humanos têm tanta dificuldade em crer no poder de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Já vi pessoas mortas ressuscitando. Já vi pessoas com câncer sendo curadas. Já vi pessoas que não andavam voltando a andar. Já vi pessoas que os seus casamentos estavam falidos. Já vi filhos que você nunca imaginava que voltaria para a igreja, para a casa do Senhor. Já vi centésimas ovelhas que disseram: naquela igreja nunca mais eu piso. Mas quando Jesus entrou nessas histórias, Deus transformou essas famílias. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o que você precisa agora é entender que o coração precisa voltar a arder. Esta palavra é também para aqueles que o coração nunca ardeu ou parou de arder. Você já teve um coração que ardeu? Um dia perante Cristo Jesus, já teve esse coração? Você tem esse coração hoje? Você entende que o seu coração é um coração que arde? É um coração que está aquecido por aquilo que Deus tem lhe falado? Ou talvez, querido, você se identificou com esses homens nessa noite, que volta, e é muito interessante, esses homens saem de Jerusalém, esses homens estavam no caminho de Emaús, estavam voltando para suas casas, eles deixaram o lugar da adoração, eles deixaram o lugar de rendição. Isso vai acontecer mesmo com todos aqueles que deixam o lugar da adoração, que frios, gélidos, começam a pensar nos seus problemas, começam a questionar a vida, começam a dizer assim: aquela promessa é uma promessa falsa, esse Jesus não vai voltar para redimir a igreja. Você começa a se afastar. E eu não preciso ser um especialista para dizer que nessa noite tem pessoas aqui assim, porque num grupo como esse, como temos aqui, mas tem pessoas assim. E como tem pessoas aqui nessa noite, que um dia estiveram com seus corações ávidos pelo trono da graça, oravam, liam a palavra como nunca, evangelizavam, falavam da palavra, tinham a palavra memorizada. Mas uma notícia triste, uma notícia de tragédia, uma expectativa não correspondida para você, uma ferida na alma, alguém que você depositou todo o seu amor nessa vida, e por isso que é o problema, você depositou o amor em um ser humano. A decepção chegou, e você já não crê mais como cria antes, você já não adora mais como adorava antes, você já não fala de Jesus com tanta paixão. Mas o Mestre ressurreto, nessa noite quer entrar na estrada da sua história. O Mestre ressurreto não desiste dos seus discípulos, e este texto é a prova viva que Cristo Jesus, mesmo sabendo do nível da incredulidade do seu coração, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo que você crê e só crê se ver, é muito como Tomé: eu só creio se eu ver. Eu duvido que o Senhor pode fazer isso, eu duvido. Mesmo ele sabendo, o Senhor nessa noite está entrando nas estradas
da decepção que estão representadas por todos vocês sentados aqui nessa noite. O Senhor está entrando na sua história, e Ele está dizendo assim: olha, vocês são tolos, vocês são insensatos. Ele vai chamar estes discípulos de insensatos. Vocês não creram, demoram a crer. E aí Jesus começa a discorrer. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E aí o texto diz no verso 27, e começando por Moisés. Eu acho fantástico o texto bíblico, quando o Senhor agora vai fazer uma exposição das Escrituras. E quando Ele começa a falar da palavra, e Ele começa então a mergulhar na palavra com aqueles discípulos, Ele começa a mencionar sobre Moisés, e discorrer sobre todos os profetas, até chegar a Ele mesmo. Nesse momento que eles ouvem a palavra de Deus, o coração deles começa a arder, meus irmãos. O coração deles começa a aquecer. Porque Lucas tem um grande propósito. O propósito é fazer com que os seus leitores creiam na palavra, não duvidem da palavra, não sejam nécios, não sejam incrédulos, mas creiam que a palavra é poderosa para se cumprir. E sabe o que vai acontecer nessa caminhada dos desesperados aqui, que Jesus entrou na estrada, e Jesus está entrando hoje? Como eu creio que Jesus está entrando na sua estrada hoje, querido. Jesus está mudando a lógica, porque para seguir Jesus não é preciso lógica. A lógica nos decepciona, a exatidão das coisas nos decepcionam, porque traçamos, planejamos, fazemos planos, e se os nossos planos não são os do Senhor, nós nos decepcionamos. Mas é interessante que aquilo que é plausível, toda plausibilidade, escondida por detrás de um coração orgulhoso que quer crer só depois que ver, o Senhor destrói aquilo que é plausível, aquilo que é exato, aquilo que é concreto. E aí o elemento palavra, o elemento fé entra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz então, e começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. Quem lembra da música, né? Fica, pois já se faz tarde, vem em mim fazer morada. Fica, Senhor, já se faz tarde. É esse coração que agora tem um contato com o verbo da vida, que tem um contato com a palavra da vida, e agora é transformado. Os seus olhos impedidos agora estão abertos, porque o Jesus que nós conhecemos se aproxima de nós, mesmo quando não o reconhecemos. Os olhos se abrem, e os olhos se abrem, queridos, em um outro momento muito interessante aqui, é no partir do pão que os olhos se abrem. É muito interessante, porque agora uma outra cena vai acontecer no verso de número 36, falavam eles ainda coisas quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. Você já imaginou essa cena? É como se estivéssemos reunidos aqui numa grande mesa, conversando, e Jesus traspassasse estas paredes, entrasse aqui, e Ele está dando essa mensagem para você, a mesma que Ele deu para aqueles discípulos naquele momento: paz seja convosco. Ele está dizendo para aquele coração mais aflito que se encontra aqui, que quem vê cara não vê coração. Só Deus sabe quando você dormiu as últimas noites. Só Deus sabe o quanto você é carente dessa paz, o quanto o seu coração clama por essa paz.
e o mesmo Cristo que estava ali é o mesmo que está aqui. Ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está dizendo assim: eu vou entrar nessa vida perturbada, angustiada, ansiosa, que não dorme, que briga, que tem contendas na sua família, que briga por coisas, que briga por herança, que briga por dinheiro. Eu vou entrar nessa família. E Ele está dizendo para você: eu vou trazer a paz ao seu coração. Você pode crer nessa noite nisso, meu amado? O Senhor ressurreto está dizendo: eu tenho a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. E Jesus entra naquele cenário. Eles ficaram, mais uma vez, a segunda palavra que aparece aqui, assustados, tomatos. Esta palavra que representa aflição, ficaram com medo, porque estavam achando que estavam vendo o Espírito. Jesus aparece ressurreto, Ele vive, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele está vivo. E Ele entra, e quando Ele entra, eles acharam que é um fantasma. Mas sabe uma das coisas que me faz ainda mais crer que Deus quer te redimir dessa carne que você está? É porque na incredulidade dos discípulos, Jesus, ao expressar paz seja convosco, Ele pergunta: por que vocês estão assustados? Por que surgem dúvidas no coração de vocês? E Ele diz assim: vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Ele vai dizer: toquem em mim. Isso mostra que o corpo ressuscitado de Jesus não era um corpo em espírito. Toquem em mim. E diz mais, e quando eles não creem, eles tiveram dificuldade de crer, Ele diz assim: toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso. O corpo ressurreto de Cristo aparece ali com carne e osso. Tal é o poder grandioso do Senhor. E eles, admirados, mesmo assim, não creram. E Ele mostrou-lhes as mãos, os pés. E por não acreditarem ainda, diga para essa pessoa que está do seu lado assim: você é difícil, hein, rapaz? Meu Deus, que incredulidade que você tem. Você está achando que era só eles? Você também é assim. Esse texto aqui é você. Esse texto aqui fala de você. Você tem fé até que uma circunstância aconteça com você. Você é difícil. Você tem natureza difícil. Essa carne, até que o Senhor a transforme, ela não vai ser redimida. E o texto diz: mostrou-lhe as mãos e os pés. E por que não acreditaram? Por causa da alegria. E como estavam admirados, Jesus diz: vocês têm alguma coisa aí para comer? Essa porção da palavra me chama mais atenção. O corpo ressuscitado de Cristo Jesus, Ele disse assim: e aí, tem alguma coisa para comer? Aí você fala assim: quer dizer que o meu corpo... Calma, eu sei que você está angustiado agora nessa cadeira, porque esse texto está falando de um corpo ressurreto, o corpo de Cristo, e aí você já deve estar com muitas interrogações na sua mente. Eu sei. Você deve estar perguntando: e eu, quando eu ressuscitar, eu tiver fome, eu também vou comer? É isso, pastor, é isso que o texto está me afirmando. Não queira colocar nenhuma palavra na minha boca. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Cristo Jesus, com o corpo ressurreto, Ele pediu algo para comer. E o que eles deram? Você está com a sua Bíblia aberta aí? O que eles deram? Eles deram o quê? Um peixe assado. Esse povo era capixaba, eu só posso achar isto. Pegaram um pedaço de muqueca. Não era peixada, era peixe, né? Era muqueca de verdade. Não sei se roubá-lo, peruá, eu não sei. E Ele comeu na presença deles. É bem verdade, o Apocalipse diz que vai haver uma mesa. E a Bíblia diz que tem uma árvore no reino celestial, na glória futura, que
todos que dela comem, esta árvore é a cura para todas as nações. Que corpo é esse? Por que esse texto está sendo mencionado nas Escrituras? Por que Lucas se ateve a pensar em um corpo ressurreto, em que Jesus ressuscitado pediu algo para comer por causa da incredulidade daqueles homens? É para mostrar, querido, que nós somos tão carentes dessa ressurreição. Nós somos tão sedentos por um corpo redimido, que esse corpo em Cristo, quando o Senhor Jesus voltar, a promessa de 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que então os túmulos serão abertos, aqueles que estiverem dormindo no Senhor. Paulo vai dizer: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem, porque aqueles que estiverem dormindo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos encontraremos o Senhor na glória futura e seremos arrebatados. E o Senhor naquele dia dirá: vinde para mim, benditos do meu Pai, eu vos tenho preparado esse reino desde antes da fundação do mundo. O fato é que um corpo glorificado não sente as mazelas dessa vida, um corpo ressurreto não sente as dores dessa vida, porque a promessa no Apocalipse que o Senhor vai nos dar um corpo ressurreto, vai nos dar um corpo que será um corpo transformado, quando o Senhor repete a palavra: era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Preste bastante atenção nessa expressão, era necessário. Os anjos aparecem às mulheres dizendo: era necessário. Ele lhes ensinou na Galiléia que era necessário que o Cristo morresse, fosse crucificado, entregue aos religiosos e ressuscitado. E o texto diz: era necessário. Me parece que Lucas está pensando em corações que não criam, porque ele repete: era necessário, era necessário, era necessário. A visão que Deus nos dá é que o nosso corpo em Cristo será esse corpo que não terá mais as aflições, as dores, as angústias, as depressões, as tristezas, as mazelas, as traições, as feridas, as mágoas, porque se fizeram novas todas as coisas. Você quer um corpo assim? A sua carne está gritando por um corpo assim? Você almeja ser transformado também de glória em glória, como Paulo nos diz, que nós seremos transformados e somos transformados de glória em glória? Feche os seus olhos abaixo da sua fronte, nós vamos orar. No partir do pão, a comunhão, a intimidade na mesa, revela a presença de Jesus. Os discípulos percebem isto. Jesus, quando chega ali abençoando o pão, os olhos se abrem, diz o verso de número 31. Eles o reconheceram. Na verdade, é que o coração deles ardia a respeito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Um coração que agora arde, um coração resgatado, um coração transformado, que entende a mesa do amor, a mesa do partilhar, a mesa da comunhão, a mesa do serviço, a mesa da adoração, a mesa da rendição. Ele vive e voltará para buscar a sua noiva. O Senhor, quando voltar, a Bíblia diz: será que o Senhor vai encontrar fé na terra? O Senhor disse que haveria muita incredulidade, o amor de muitos esfriaria. Havendo profecias, o amor de muitos esfriaria. Nessa noite o Senhor quer te redimir. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus, e nós vamos pedir isso ao Senhor. Ah, Senhor, Tu és
o Cristo ressurreto, aquele que as mulheres foram procurar naquele túmulo, mas o Senhor, através dos anjos, lhes responde e diz assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Nós não podemos mais procurar entre os mortos, porque Ele vive, Ele vive. Essa é a palavra que Deus nos dá. Ele vive para todos sempre. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte. Eu não sei como você está no dia da ressurreição. Eu também acredito que estes personagens que aparecem aqui não estão aqui por acaso, porque nada é por acaso. As mulheres creram, os discípulos não creram. Pedro, após a morte de Cristo na cruz, decepcionado após a negação, ele vai para a praia. Ele vai para a praia. Ele diz: vou voltar a pescar. Esse foi o Pedro. Jesus ressurreto lhe aparece, assa o pão, pergunta também: vocês têm algo para comer? Jesus pergunta para Pedro: Petros, agapas-me. Pedro, você me ama com amor incondicional? Pedro vai responder: filios te, te amo com amor filéus, de amizade. Ele pergunta uma segunda vez: agapas-me, filios te. Ele foi sincero. Na terceira vez que ele pergunta: agapas-me, Petros, ele vai dizer: tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu não posso te enganar. O Senhor sabe que eu andei contigo, mas meu coração estava longe. O Senhor sabe que eu fui aos cultos na Galileia, eu fui nas curas em Cafarnaum, eu vi paralíticos andar, mas o meu coração estava longe. Eu não te amo com amor verdadeiro. E Jesus vai dizer para ele: apacenta os meus cordeiros. Porque é na sinceridade, na intimidade, na confissão, que o Cristo ressurreto restaura o coração mais incrédulo que existe. Você não é curado por camuflar, por enganar. Não, eu creio. Você é curado quando você diz assim: me ajuda a crer, porque a minha fé é pequena. Eu preciso crer. Eu quero meu corpo transformado, eu quero a minha vida salva, eu quero minha família transformada, mas eu não tenho fé para crer. Eu não tenho fé para acreditar que o Senhor é poderoso para fazer na minha vida, na minha família. Talvez você esteja como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Ouvem, mas o seu coração parou de arder. E hoje o Senhor está reacendendo a chama do seu coração para crer que Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há. Porque Ele vive, eu posso proclamar a esperança na minha casa. Eu quero orar primeiramente por essas pessoas que nessa noite precisam desse coração que arde pelo Senhor. Estão no culto da ressurreição, mas precisam voltar ao primeiro amor e dizer assim: Senhor, eu preciso mesmo, eu reconheço. E é admitindo, é reconhecendo que a cura de Deus vai chegar na sua vida. Nós vamos começar a orar. Nós vamos pedir isto ao Senhor. Pai, nessa noite nós declaramos: nós andamos com o Senhor, nós vivemos com o Senhor, mas as decepções, as expectativas frustradas, as feridas da alma, as tristezas da nossa existência vão nos afastando do principal objetivo da nossa vida, que é andar em rendição ao Senhor. E há vidas aqui nessa noite clamando, você que está clamando, para que o Senhor faça arder de novo, que o Senhor levante em você esse adorador que Ele procura, reacenda a chama da paixão, a paixão pelas almas perdidas, a paixão pela palavra, a paixão por ouvir e crer e viver na palavra.